Outro problema absurdo é esse problema de egoísmo e altruísmo. Eu já escrevi a esse respeito, eu voltaria algum dia. Né? Egoísmo e altruísmo, que isso é a base da filosofia, entre aspas, da Ayn Rand. Né? A filosofia da Ayn Rand não é uma filosofia de maneira alguma, é apenas uma psicologia prática. Porque se você baseia todo o seu sistema moral nos conceitos de egoísmo e altruísmo, você esquece que esses não são conceitos filosóficos legítimos. Eles não descrevem realidades. Eles descrevem hipóteses extremas que jamais se verificam na realidade. Então, o que seria o egoísta total? É o sujeito que só cuida de si mesmo, não dá nada para ninguém. Então ele vive numa solidão miserável. E qual é o prazer, qual é a graça disso? Ele perde tudo. Se você não pode repartir as suas alegrias com ninguém, você é o mais solitário e infeliz dos seres humanos. Então como é que você vai dizer que você está trabalhando em favor de si mesmo? Você está trabalhando contra si mesmo. E o altruísta total, seria o sujeito que fizesse, né, tudo para os outros sem ganhar absolutamente nada. Nem a satisfação de amar a Deus. Também ele estaria contra si mesmo. E contra todo mundo, porque no fundo, né, se você ama um pouco as pessoas que você está ajudando, é impossível você amá-las sem você ter nisso uma satisfação imediata. Eu não quero, então eu vou odiar aqueles que eu estou ajudando. Isso é loucura. Então eu digo, não existe egoísmo, não existe altruísmo. Isso aí são nomes de hipóteses extremadas que não se verificam na realidade. Não são conceitos descritivos da realidade. Se não são conceitos descritivos da realidade, não são conceitos filosoficamente válidos. Está entendendo? Como é que a gente chega a essa conclusão? Observe os seus atos egoístas e observe os seus atos altruístas. Por exemplo, você quer ganhar um montão de dinheiro e ter, por exemplo, a sua mesa farta e tal. Eu digo, você vai comer sozinho? Sempre? Não, quer dizer, você vai ter que ser bom para alguém, ué. Então não dá para ser totalmente egoísta. E se para ser totalmente altruísta, de bom, Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não ganhou nada com aquele negócio, né? Ele ganhou o mundo. Deus Pai deu o mundo inteiro. E deu milhões de pessoas. Quando ele chega e diz, Pai, não perdi nenhum daqueles que me deste. Ele é nosso dono. Ele não ganhou nada. Ganhou mais do que qualquer um de nós. Então você diz assim, não quero nada, manda todo mundo para o inferno. Seria uma estupidez, é? Então, não existe egoísmo nem altruísmo. Isso são apenas qualidades extremas que só aparecem misturadas de uma maneira quase indescritível. Então, é melhor desistir desses conceitos e encontrar outros melhores, que permitam você descrever a coisa com sinceridade. A sinceridade é o começo da veracidade. Sinceridade é veracidade subjetiva. Mas sem ela, você não vai chegar a nada. Então, é praticando isto que você vai ensinar algo aos seus filhos. Eu nunca proibi meus filhos de ver televisão, de frequentar qualquer ambiente, nada. Nunca os tratei como se fossem virgens a ser conservadas dentro de uma redoma. Ao contrário, eu os soltei no mundo. Mas eu os soltava no mundo e eu dava outro exemplo em casa. E eu confio no meu taco. Eu sei que eles podem errar, mas em outras maneiras eles vão seguir a mim. Eles não vão seguir essa porcaria que está no mundo. Por quê? Porque eles têm amor por mim. Tem amor, tem respeito, tem tudo, então está indo muito bem. Basta isso. Você tem que ser um polo atrativo dentro da sua casa, mais forte do que as atrações do mundo em torno. Seja isto. Pratique a sinceridade, pratique a vida intelectual no seu sentido mais verdadeiro. Você vai ser um polo de atração e os seus filhos seguirão você. Você não vai preservá-los da contaminação do mundo. Mas não é isso que interessa.
Né? E você vai torná-los capazes de praticar a mesma confissão, de praticar a mesma sinceridade. E o sujeito que fala a sinceridade, não esqueça o verso do Antônio Machado, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Se você está praticando essa sinceridade, se você já não está falando com Deus, você está se preparando para isso. E daí não vai ter respeito humano, não vai ter atrativo, não vai ter corrupção que vai ganhar você. Está entendendo? Então, por mim, eu fico horrorizado com as pessoas que tentam, vamos dizer, preservar os seus filhos 100%. Eu digo, mas o que é isto? Hã? Você não deve vamos dizer, se misturar com as pessoas que estão profundamente corruptas, mas isso não quer dizer que você deve fugir delas. Hã? Você não deve se misturar interiormente, mas você vive na mesma sociedade com elas. E como é que você vai... E você também não vai estar totalmente livre da contaminação delas. Hã? Ora, você se preserva de toda a sujeira de modo a jamais precisar tomar banho? Você faz isso? Não, você diariamente se suja e toma banho. Eu digo, na esfera psíquica é a mesma coisa. Diariamente nós fazemos um monte de porcaria, nós nos contaminamos do mal do mundo e tal, e daí nós vamos dentro de nós mesmos, repensamos tudo aquilo e confessamos para Deus, pronto, fica limpo. É só isto. Vamos dizer, a sinceridade é a base de todo esse negócio. Né? Quer dizer, você simplesmente abster-se de fazer certas coisas, é claro que não é o suficiente. Quando você veja aqui, nos 10 mandamentos há uma série de mandamentos que são proibições. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Bom, isso aí parece relativamente fácil. Porém, não esqueçam o seguinte, que Jesus diz que tudo isso depende dos 2 primeiros mandamentos. E dos 2 primeiros mandamentos, nenhum é restritivo, nenhum é uma proibição. É um mandamento positivo. Faça determinada coisa. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Então significa que os outros 8 mandamentos devem ser interpretados em função desse. Então você tem 8 proibições, né, que são baseadas em 2 mandamentos positivos. Se você obedecer às 8 proibições, mas não for no espírito dos 2 primeiros, você errou tudo. Então faz também muito tempo que eu percebi isso. Falei, mas todo o problema é este. O que é amar a Deus sobre todas as coisas e o que é amar ao próximo como a mim mesmo. Então eu vou tentar descobrir isto e na medida que eu vou descobrindo, isso vai se transformar naturalmente na minha conduta. Isso é o que eu posso fazer no curso de uma vida. Né?